E se o que eu estou vivendo agora é exatamente o plano de Deus para mim, ou uma adaptação pela minha inquietação, pela minha ansiedade, pelas minhas angústias que eu não consigo controlar. Para essa palavra eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você, mas eu queria te dar um conselho. Durante esses minutos de mensagem, evite distrações que possam, tirar você daquilo que Deus tem para a sua vida agora. Corte as distrações. Antes de começar a mensagem, eu tenho um pedido muito importante para você. Curte o vídeo. Vocês têm que me apoiar nessa parte. Olha, quando você está assistindo pelo YouTube, a gente depende de um algoritmo. E quando você interage com a mensagem, o YouTube manda para mais pessoas. Então é muito rápido e você vai me ajudar. Curte o vídeo, comenta de onde você está assistindo. Se você é alguém que está sempre conosco, toda segunda e toda quinta. E se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Nós estamos chegando... Oh meu Deus, eu ouvi um sininho. Nós estamos chegando a 20 milhões de inscritos. Falta bem pouco. E olha, se você está vendo agora e talvez não foi notificado dessa mensagem ou não está sendo mais notificado, nós criamos uma comunidade no WhatsApp, aonde você vai entrar e todo dia que tiver uma mensagem, você vai ser lembrado direto no seu telefone. Então aqui na descrição do vídeo, lá embaixo, vai ter um link para você entrar no grupo. E se você está agora vendo pela televisão, eu vou colocar um QR Code na tela. É só você apontar a câmera do seu telefone e entrar dentro da nossa comunidade de WhatsApp. Fica tranquilo, eu não vou mandar mensagem do nada para você, não vou mandar arte com flores dizendo bom dia. Não, é aquilo que vai te aproximar ainda mais de Jesus, amém? Vamos fazer o seguinte, vamos para a mensagem. Sua mensagem do Mentoria de Vida já vai começar. Mas por uma questão de honra, eu estou passando rapidamente por aqui para lembrar a você que nós temos um patrocínio do Mentoria de Vida que faz com que essa mensagem chegue para você todas as quintas-feiras. É a Facilite Benefícios, que já está na nossa vida há mais de 5 anos e agora no nosso canal do YouTube, nos ajudando a servir você. Então, da próxima vez que você precisar de proteção veicular, você pode contar com a Facilite há mais de 13 anos no mercado, líder número 1 no Reclame Aqui, e eu vou deixar ao final dessa mensagem um link na descrição do vídeo para que você possa chamá-los direto no WhatsApp e conseguir algo bem especial para você. Então, a próxima vez que você precisar de proteção veicular, lembre-se da Facilite Benefícios. Amém? Gênesis, capítulo de número 26, versículo de número 12. 26 é o capítulo, 12 é o versículo. Gênesis capítulo 26, 12 diz a palavra: Então Isaac semeou naquela terra e recebeu no mesmo ano 100 vezes, e o Senhor o abençoou. E o homem se engrandeceu e foi adiante e cresceu até ser muito grande, porque ele tinha posse de rebanhos e posses de gado e uma grande quantidade de servos. E os filisteus o invejaram. Amém? Eu quero que você entenda algumas coisas primeiro que são equivocados da nossa parte. A gente atrela muito que a vontade de Deus, ela está conectada aos nossos resultados. Então, se alguém é rico, essa pessoa está na vontade de Deus. Se a pessoa é pobre, então ela não está na vontade de Deus. Quando nós lemos um texto como esse, a gente vai entender que Isaac tem uma bênção de Deus que está sobre ele, que aonde ele coloca os pés, a palma da sua mão, a planta dos seus pés, prospera. Então aonde ele cava um poço da água, aonde ele semeia, ele colhe. Só que quando Abimeleque vai encontrá-lo, Abimeleque vai dizer isso aqui para ele: olha, vendo você agora, eu tenho entendido que de fato
Deus está com você. E por causa dessa fala de Abimeleque, algumas pessoas isolam isso e criam uma narrativa dizendo que se Deus está com você, você vai prosperar. Se Deus está com você, você vai enriquecer. E a gente só precisa separar essas duas coisas. Enriquecer e prosperar são coisas muito diferentes. São semelhantes em alguns aspectos, mas são completamente diferentes quando se trata da vontade de Deus de verdade. Então a questão é, se nós queremos saber aonde Deus está, alguns resultados que para o homem são balizadores de sucesso, para nós não são os mesmos balizadores. Então, às vezes nós entendemos que se Deus está conosco, é porque as coisas estão dando certo, mas quando as coisas saem do controle, então automaticamente nós dizemos, Deus não está conosco. Deus não está olhando, Deus me abandonou na circunstância, Deus não está comigo, não foi Deus que me enviou, porque para nós, o insucesso dos processos é parte do insucesso do completo, do projeto total. E talvez essa seja a maior dúvida, porque nós queremos que Deus fale conosco, nós queremos que Deus nos aponte o lugar, o endereço, mas se o endereço que Deus nos aponta nos leva para um lugar diferente daquilo que imaginaríamos ser perfeito, então nós automaticamente desacreditamos e voltamos atrás, pegamos outro caminho. Eu não sei se você já teve a experiência de pegar um GPS e colocar um endereço que você nunca foi e entrar numa rota que você nunca andou. Olha, eu tive uma dessas experiências assustadoras. Eu digo assustadora porque quando você vai para um lugar que você nunca conhece, a coisa que você mais espera é que a rota seja segura. Então, se você coloca um endereço que você nunca foi, o que você quer? Que seja uma via duplicada e que não tenha pedágio. Porque você quer o conforto, mas não quer o gasto do conforto. Tá tudo bem, todo mundo é assim. E aí você quer ter a certeza que vai chegar em menos tempo pelo lugar mais confortável. E eu vou dizer para você o que eu vivi. Eu coloquei um lugar que eu nunca fui e o GPS me mandou para chegar numa estrada horrível. Não era asfaltada, não era duplicada, era de barro. E a rua era assustadora, só passava um carro. E aí eu vou te dizer para você algumas sensações minhas dentro do carro. Eu dizia para minha esposa, será que o endereço está certo? Será que a gente colocou o endereço certo no GPS? E aí ficou pior, porque a gente foi conferir. Quando a gente foi conferir, não tinha mais internet. Aí, meu lindo, a vida é assim. Ou você confia e descobre se está certo chegando, ou então você tenta lembrar do caminho que percorreu e volta atrás. E eu vou falar para você, o ser humano, ele é tão preocupado com a certeza do futuro, que às vezes prefere voltar atrás, encontrar a internet, perder tempo e até alterar a via. E aqui mora o negócio. Às vezes na nossa vida, Deus nos leva por lugares que a gente não queria, mas é para chegar no lugar que Ele deseja. Deus nos leva pelos lugares que não vai dar fruto, que não vai ter semeadura, mas o lugar que Ele vai nos levar, haverá colheita, haverá fruto, haverá semeadura, haverá. Só que a questão é, quanto tempo você precisa para deixar Deus conduzir você, sem que você se meta e tente alterar o itinerário? A questão é, a colheita de Isaac não começou quando ele plantou. Isso aqui para mim é uma das coisas mais extraordinárias. Isaac não começou a colher no dia que plantou. Isaac começou a colher no dia que ficou aonde Deus mandou. A Bíblia diz que havia uma fome em Gerar. Havia fome e Deus mandou ele para um novo lugar. E a Bíblia diz que não, na verdade, escute bem, Deus mandou ele permanecer no lugar. Ou seja, às vezes nós pensamos que o favor de Deus é demonstrado quando colhemos, mas na verdade o favor de Deus começa a ser aplicado quando nós obedecemos à voz do Senhor, mesmo que não faça tanto sentido. A gente quer que Deus nos mostre antes de nós demonstrarmos a nossa confiança. Isaac é exatamente o oposto. O exemplo de Isaac não começa na parte que nós gostamos de ouvir, mas começa na parte que temos dificuldade de exercer, que é obedecer mesmo que a gente não veja.
que é obedecer mesmo quando a gente não consegue entender o que Deus está fazendo e por que está nos levando no lugar aonde está nos levando. Entenda que essa dificuldade que está estabelecido no coração do ser humano não é uma coisa que só está em você, é uma coisa que está em mim também. Nesse dia do GPS, eu confesso para você que a minha angústia maior era porque eu tinha meus filhos no carro. Eu olhava para trás e eu dizia, meu Deus, os meus filhos estão aqui. E se a gente for parado, se o carro estragar, se ele furar um pneu, a gente está completamente sem assistência, não tem internet, a estrada é ruim. Eu vou falar para você, isso não aconteceu pela primeira vez. Aconteceu outras várias vezes. Eu não sei se você é da época onde o GPS não era no telefone. Sabia que teve uma época que o GPS não era no telefone? É que tem aqui bastante galera nova. Tem o Zenzo aqui, as Valentina. Vocês acreditam que tem uma época que o GPS não era nem no telefone, nem no aparelhinho do GPS, que era na lista telefônica? Só quem conhece essa época, diga um amém. Meu Deus, que tanta gente antiga. Olha, eu prefiro mudar, não é gente antiga, é gente vintage. Amém, é uma nova classificação. Eu estava conversando com meu pai hoje por um acaso, e o meu pai estava contando que ele entrou em São Paulo e precisava ir até um certo determinado lugar, e ele falou que ele foi sem GPS. Uau! Se é verdade, só a eternidade vai revelar. Mas é porque hoje aqui em Joinville eu preciso de GPS para andar. Há alguns lugares eu coloco o GPS para tentar pegar o melhor caminho. Não sei se você observou o que eu acabei de dizer. Eu coloco o GPS para pegar o melhor caminho. Nenhuma pessoa entendeu, eu vou melhorar. Eu sei aonde fica, mas para evitar o caminho mais longo, eu coloco no GPS. 3 pessoas, eu vou tentar melhorar. É que o GPS hoje sabe aonde tem trânsito, aonde tem acidente. Então quando eu coloco no GPS, não significa exatamente que eu não sei o endereço, mas porque talvez eu quero saber aquilo que de fato só está na consciência de alguém que produziu a tecnologia, no caso aqui na internet, dentro do sistema de informação online. Então eu sei aonde quero chegar, mas não sei qual é o caminho mais rápido, não sei qual é o mais eficiente. Então por isso que eu coloco no GPS, porque o GPS automaticamente às vezes vai escolher uma rota que seja um pouco mais perigosa, mas que vai chegar mais rápido do que a confortável, porque a rota confortável às vezes está interditada. Meu Deus, eu vou tentar melhorar. Então, quando nós queremos viver aquilo que Deus deseja, mesmo imaginando aonde Ele vai nos levar, a gente não sai de casa sem falar com Ele primeiro. A gente não se move sem ter a clareza de onde Ele deseja nos levar. A gente não vive longe da vontade de Deus. A gente dobra os nossos joelhos e diz: Deus, por mais que eu acho que sei o que o Senhor tem para mim, eu não quero chegar sozinho. Eu quero chegar de acordo com a Tua vontade, pelo caminho que o Senhor deseja, não pelos atalhos que o meu coração escolhe, mas pelo lugar que o Senhor tem para mim. Aleluia. Então quando eu coloco isso na direção de Deus, às vezes Ele vai me levar por caminhos aonde a lógica não se aplica, aonde você olha e diz: Deus, não é possível, tem alguma falha no GPS, tem alguma coisa errada, eu me mudei, eu tomei a decisão, eu te obedeci e nada acontece. Perseguição, calúnia, todo mundo está contra. E aí a dúvida é: volto ou permaneço no caminho que Deus me colocou? Aleluia. Eu vou perguntar de novo: volta ou permanece no caminho que Deus colocou? Essa é a questão. A palavra permanecer é a palavra mais importante dessa mensagem. Se você está no lugar aonde Deus te mandou, se você está vivendo aquilo que Deus havia falado, mesmo que o caminho esteja escuro,
mesmo que a dúvida no seu coração aumentou, porque a conexão aparece que acabou. Permanecer é a chave para viver aquilo que nós chamamos de prosperidade real. Eu vou melhorar. Entenda o que a Bíblia está dizendo. Isaac ficou na terra que havia fome. Amém? Só que aonde ele cavava, dava água. Aleluia. Eu vou falar de novo. Aonde ele colocava pá e cavava, dava água. Porque o segredo de Isaac não era a pá que ele usava, não era a geografia dele, mas porque Deus estava com ele. E se Deus está com você no lugar deserto da água, se Deus está com você no lugar difícil, você vai passar. Se Deus está com você no lugar da dor, você será curado, restaurado. E aquilo que você acha que é o fim, na verdade é o começo de algo maior que Deus está fazendo. Então entenda que o que nós olhamos para essa grande pergunta de saber se Deus está conosco, a primeira coisa que a gente precisa tirar às vezes é a sequidão, é a dúvida, é a angústia, para você poder permanecer. Eu marquei algumas coisas. A bênção, ela começa na obediência. A bênção não começa na colheita. E o permanecer é justamente o sinal daquele que diz: Deus, eu confio que o Senhor está no controle. É porque não é você que estava no carro. E aí eu preciso dizer para você o que aconteceu. Irmão, eu tive uma experiência tanto desagradável, porque quando cheguei no lugar errado. Porque você achou que o final era feliz? É porque o erro meu não começou quando eu confiei no GPS. Começou quando eu coloquei o endereço equivocado. Eu gastei tempo, passei medo, angústia, tentei descansar no GPS, confiar que o destino estava correto. Na verdade, o destino que o GPS me levou era exatamente aquilo que eu havia colocado. Mas estava mais de 2 horas distante do lugar que eu precisava ter chego. Eu vivi uma das coisas mais frustrantes, que é passar pelo mesmo caminho 2 vezes, só que na via contrária. Isso aqui para mim é tão mais difícil de lidar do que andar com dúvida no caminho que Deus nos coloca. Porque quando você sai para um lugar que Deus não te mandou, quando você se move para um lugar que Deus não gostaria, você vai ter 2 caminhos, de ida e de volta. Quando você se move sem uma clareza daquilo que Deus deseja, mas por causa da sua ansiedade, por causa da sua vontade de viver com a sua força, você terá 2 caminhos, de ida e de volta. E por isso que hoje nós lidamos com tantas frustrações, porque todo dia tem alguém indo, mas também tem alguém voltando para um lugar que não deveria ter saído. E o voltar é uma consciência difícil de gerar. Você precisa se arrepender, você precisa reconhecer que está errado. Você precisa reconhecer que, de fato, na hora de colocar no GPS, você errou. E sabe, existe aqui uma inquietação humana, que é de quem é a culpa quando o GPS leva para o lugar errado porque eu coloquei errado. Eu e a minha esposa no carro. Amém, né? Obviamente eu falei para ela e disse: confere no teu telefone o endereço que passaram para você, pelo amor de Deus. E ela falou: bom, o endereço é esse. Estavam os 2 nervosos, porque a gente chegou no lugar que não tinha nada. Aí, irmão, eu vou falar uma coisa para você interessante. Olhamos um para o outro, e aí é a fase onde a humanidade
entra em colapso no coração do homem. Porque você precisa olhar para sua esposa e primeiro dizer: foi eu. Só que aí que tá, entenda que isso é muito mais profundo do que a gente imagina. Fui eu que colocou errado, mas nós dois chegamos no lugar errado. Quando você toma uma decisão errada, você não chega no lugar errado sozinho. Sempre tem alguém com você na mesma direção, porque confia naquilo que você está fazendo. Se você é uma mãe, quando você toma uma decisão errada, seus filhos caminham para o mesmo lugar que você está caminhando. Quando você é um pai, os seus filhos, o seu casamento, a sua família, nossa responsabilidade transcende ao do endereço, mas de quantas pessoas nós levamos para o lugar que nós estamos caminhando. Por isso que algumas coisas não são para o nosso bel prazer. Não é que Deus, eu quero saber se o Senhor está comigo, porque eu quero ficar em paz. Não, Deus, eu quero saber se o Senhor está comigo, porque não estou sozinho nessa jornada. Eu tenho minha esposa, tenho meus filhos, tem pessoas que acreditam naquilo que eu carrego. E aí por isso que Deus vai me alertar a perguntar, não quando eu estou no meio do caminho, não perguntar quando o sinal cai, não é perguntar quando a internet, não, é antes de sair de casa, confere 1, 2, 3 vezes. Não é Deus, você está comigo, não, é Deus, você vai comigo. Deus, é para esse lugar que o Senhor deseja que eu vá, é isso que o Senhor quer que eu faça, porque a partir do momento que você tem clareza de que Deus mandou você, enviou você, não importa mais nada que aconteça no caminho. Se o caminho ficar escuro, você continua, porque você sabe que o mesmo Deus que te enviou é o Deus que te recebe na chegada. Ele não abandona você no meio do caminho. Se Deus falou para você que vai acontecer, pois então escreva, vai acontecer. A Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. David, mas os caminhos estão fechados, pois Ele abre o caminho, Ele abre o mar, Ele caminha por cima da tempestade, Ele faz todas as coisas. Então, se Deus falou que vai, vai. Agora, se Deus não falou que vai, não adianta perguntar para Ele no meio do caminho se Ele está com você. Provavelmente você vai ouvir um silêncio absurdo e vai ter que pedir desculpa para quem estava com você e dizer: vamos ter que voltar para o lugar da onde a gente saiu, porque de fato não era esse o lugar que Deus queria que nós estivéssemos. Agora, se a dúvida é permanecer no lugar aonde não faz sentido para ninguém, escute, se não faz sentido para ninguém, mas é Deus que está falando, fica no lugar aonde Deus mandou. Não faz sentido para ninguém, mas se Deus te deu paz, se Deus te deu direção, permaneça, permaneça, permaneça. Crava o pé e fica. Não, Deus é poderoso, Deus é comigo e vai acontecer. Porque daí você lida com a dúvida dos outros, mas não com aquilo que Deus tem para você. Deixa o pau torar. Mas será que vamos chegar? Vamos. Será que Deus está comigo? Tá sim, porque não chegou no meio da viagem, saiu comigo de casa. Saiu comigo no começo da jornada, saiu comigo no plano, no começo. Sabe o que eu acho maravilhoso? Não é receber uma direção, constrói uma arca. Deus só voltou a aparecer para ele 120 anos depois. Fale para alguém ansioso perto de você, você aguenta? Você tem noção que Deus chegou para um homem que nunca construiu nada e falou assim: ó, lindo, constrói. Noé olhou e falou: qual é o nome disso? Do que podemos chamar de arca. Escreve as medidas, cuidando das medidas, passou as direções e ó, beijo, só volto quando ficar pronto. Mas ele não falou isso não. Ele só sumiu. Porque quando você sabe o que é para fazer e a direção que deve tomar, você não precisa de mais nada, até chegar no lugar que Deus falou que você chegaria. Você já tem tudo o que precisa. Eu sei que a nossa natureza tem uma dúvida. Quantos aqui já pediram uma resposta para Deus? Deus deu a resposta de maneira clara e minutos depois você fala assim: tem uma dúvida. Irmão, eu sei que vocês aqui são maduros, mas eu conheço gente
que pede sinal para Deus assim: então a luz tem que piscar. Oh meu Deus do céu, que caia um raio, passe um gato. Oh Jesus do céu, eu imagino Deus mandando um anjo: envia um gato, pelo amor de Deus, envia um gato naquela casa. É uma coisa absurda, mas é porque a gente tem dúvida. Não porque Deus é bom ou ruim, não. É porque a gente não quer o desconforto da jornada. Se o caminho for duplicado, não há dúvida. Se tiver internet, não há dúvida. Mas na verdade, Deus prova o nosso coração quando nos manda ficar aonde todo mundo fugiu. Deus prova o nosso coração quando manda a gente por uma rota que nunca ninguém passou. Deus prova o nosso coração quando faz você percorrer um caminho que nunca ninguém percorreu. E aí você diz: Deus, é isso que o Senhor quer mesmo? Tem certeza? E Deus às vezes não vai dizer mais nada, porque tudo que era para ter dito já falou no começo. O seu caminho é ou vá ou permaneça. Vá ou permaneça. Vá ou permaneça. Se Deus mandou permanecer, permaneça. Se Deus mandou ir, vá. E aí você vai descobrir o que acontece. E é o que acontece é o que nós acabamos de ler na vida do Isaac. A Bíblia vai dizer: Isaac cava um poço, dá água. O povo vem e entulha. Ele cava outro poço, dá água. O povo vem e entulha. Ele cava outro poço, dá água. Isso aconteceu algumas vezes, até o momento que eles selam a paz. Porque chega uma hora que alguém desiste de ficar perturbando quem está no centro da vontade de Deus. Porque mais que alguém entulhe os poços, volta a dar água onde ele coloca a mão. Receba essa palavra: Deus, em nome de Jesus, faz os inimigos cansar. Meu Deus, 2 amém. Eu vou falar de novo: Deus, faz os inimigos cansar. Já é difícil ter internet, às vezes na escuridão, mas deixa os inimigos. Aí, irmão, eu imagino, coitado do Isaac. O Isaac está sendo perseguido, todo dia tendo que cavar um poço novo. E aí a Bíblia vai dizendo que ele vai cavando o poço da água. Só que o que para mim é extraordinário é quando chega a hora de lançar a semente. Eu vou dizer para você: Deus fez a semente multiplicar por 100. Eu vou falar de novo para ver se aumenta a empolgação. Deus transformou a semente e multiplicou por 100. O segredo não está na qualidade da semente agora. O segredo não está no solo aonde a semente foi plantada. O segredo está na obediência de Isaac do começo. Permanecer. Permaneça. Então, quando você permanece, Deus está com você. Quando você obedece, Deus está com você. Quando você se move debaixo de uma palavra, Deus está com você. O oposto de tudo isso tira Deus da receita. Quando você desobedece, você não tem mais a bênção do Senhor sobre você. E não é uma ameaça dizer que Deus te abandona. Não, Deus não abandona ninguém. Mas em alguns momentos da sua vida, ter Deus, ou a certeza de Deus junto, é a única coisa que vai consolar o seu coração no dia da angústia. Porque Deus junto, Deus longe, a vida é difícil igual. Deus longe, Deus perto, a vida é dura igual para todo mundo. Agora, quando Deus está perto, coisas que não funcionariam de maneira lógica, funcionam porque Deus está com você. Caminhos que não se abririam de maneira objetiva, porque não há lógica, porque Deus está com você, os caminhos vão se abrir. Eu quero dizer para você uma coisa: obedecer a Deus é uma das coisas mais poderosas da nossa vida. E talvez a mais difícil para o nosso coração. Porque talvez seja aqui que mora a humanidade mais aflorada. Nós queremos a voz de Deus, mas não queremos a opinião de Deus na voz dele. Nós queremos a voz de Deus, mas queremos a nossa opinião refletida na voz de Deus. Então nós queríamos que Deus concordasse com tudo aquilo que a gente está pedindo. Queríamos que fosse o caminho que a gente deseja. Mas entenda, Deus tem os seus caminhos
e nos seus caminhos é onde de fato teremos a certeza de todas as coisas, do seu favor, da sua misericórdia, do seu auxílio. Até o momento que alguém chega para nós, como Abimeleque chegou para Isaac e diz: olhando você, convivendo com você, vendo o que você viveu, vendo o que você vive, tenho certeza que Deus está com você. Não, eu vou melhorar. Eu quero declarar que você vai se olhar no espelho daqui a alguns dias, passando tudo o que passou, vivendo tudo o que está vivendo, e vai olhar: não, eu tenho certeza, Deus está comigo, Deus não me abandonou, Deus não me desamparou, Deus guardou a minha casa, Deus livrou a minha família, Deus colocou a mão e me escondeu debaixo de suas mãos poderosas, e eu só estou de pé porque Ele está comigo. Repita: Deus está comigo, Ele está comigo. E essa certeza o torna inabalável. O caminho escurece e você persegue o caminho que Deus te mandou. O caminho não é fácil, mas você continua, porque você sabe que Deus está com você. E se você tem essa certeza, nada pode parar você. Os acusadores não têm poder para parar, a angústia não tem poder de roubar de você a direção que Deus colocou. Mesmo que em alguns momentos seja difícil, você continua, porque a certeza vem no começo, não no meio do caminho. Eu vou falar de novo: a certeza vem no começo, não no meio do caminho. Não adianta tentar colocar Deus no meio da viagem que você comprou o bilhete sozinho. Olha que climão que deu agora. Eu não sei se você já teve essa sensação, e eu encerro, de alguém te convidar porque alguém não foi. Alguém já te convidou para um churrasco de meio-dia, do domingo, 11 horas da manhã? Provavelmente você não era o convidado oficial. Alguém furou, por isso você foi escolhido. Eu não sei como é para você receber um convite desse, mas você fica desconfortável, não fica? Você fica assim: será que é por obrigação? Será que ele queria mesmo que eu fosse? Ou eu sou o plano B porque o A não deu certo? Com Deus é a mesma coisa. É assim que Deus se sente quando você embarca para uma viagem e só o chama quando fica sozinho. É assim que Deus se sente quando você convida Deus para o meio de uma jornada que você escolheu sozinho, planejou sozinho, quis tudo sozinho. Agora, quando você chama Deus para planejar a viagem, quando você chama Deus para planejar a história, quando você chama Deus não para pedir conselho, mas para pedir a direção: Deus, eu quero saber exatamente o que o Senhor quer para mim, ilumina minha mente, coloca clareza no meu coração. Então Deus está com você não na viagem, Deus está com você no começo, Deus estará com você no meio, e Deus estará com você até o final de tudo, porque o Deus que nós cremos, Ele é fiel para permanecer, nos ajudar e iluminar o nosso caminho. Jesus, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor não nos desampara no caminho que o Senhor nos coloca. O Senhor não nos abandona no caminho que o Senhor nos convida. Jesus, a única coisa que nós queremos é a certeza de que o Senhor está conosco, de que o Senhor está indo conosco. E se assim tivermos esta certeza, nos moveremos contra a dúvida, nos moveremos contra a incredulidade, e nos moveremos para chegar exatamente aonde o Senhor deseja. Em nome de Jesus, amém. Novamente, você está mais preparado do que imagina.
Aleluia! Não, eu vou melhorar. Você, falando a mesma coisa, está mais preparado do que os outros pensam, do que as regras dizem. Você está mais preparado porque a sua preparação não é humana. A sua preparação, ela é no Senhor, e o Senhor é maior do que qualquer desafio que possa estar na sua frente. Mas você vai sair meio perigoso dessa palavra. Vai. Você vai sair olhando para gigante como se fosse pequenininho. Você vai sair olhando para montes altos como se fossem lombadas. Porque você vai entender que a sua força não vem de você. A sua força vem do Senhor. Mas agora, antes de começar essa palavra, eu tenho um pedido simples para você. Não, é para você. Isso, curte o vídeo. Meu Deus, obrigado, vocês são maravilhosos. Comenta. Aliás, o comentário da mensagem de hoje é: eu estou preparado para avançar. Aleluia! Se você compartilhar, compartilhe com essa frase: eu estou preparado para avançar. Você está preparado para avançar, amém? Comenta, compartilha, manda para todo mundo que você ama, manda nos grupos de WhatsApp da empresa, da família. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Ativa o sininho. Toda segunda, toda quinta tem uma palavra de Jesus para você aqui no nosso canal. Amém? Nós vamos chegar em 20 milhões de inscritos em breve. Você crê? Nós vamos viver esse milagre. Deus já fez uma vez e fará novamente. Amém? Olha, última coisa, se você ainda não conhece a nossa associação evangelística, eu quero dizer a você que tem algo de Deus acontecendo nos bastidores aonde ninguém vê. A nossa associação evangelística, todos os dias, milhares de pessoas são abençoadas e alcançadas. Desde escolas no Paquistão, desde escolas na África que estão sendo abertas agora, desde uma carreta evangelística que agora, enquanto você assiste essa mensagem, está sendo feita. O caminhão já chegou nessa altura do campeonato e a carreta já está sendo preparada, e em breve vai varrer a nossa nação com a pregação do Evangelho. E eu quero dizer que você pode ser parte, você pode ser um doador, você pode ser um voluntário, um aconselhador, um arão, mas seja parte. Todas as informações que você precisa estão aqui embaixo. E agora eu quero te convidar, vamos para a palavra. Fala, meu lindo, minha linda. A sua mensagem, ela já vai começar. Mas antes, eu só quero dar um recado muito importante para você. 2026 será o melhor ano das nossas vidas e eu tenho certeza que o que Deus vai fazer será extraordinário. Esse também é o ano do maior despertar das nossas vidas. E esse é o nome da nossa nova tour, que vai passar por centenas de cidades e países ao redor do mundo, e eu quero muito que você esteja comigo. Ao final dessa mensagem, eu quero deixar um link para você procurar a sua cidade e saber a data que nós vamos estar juntos e, claro, não perder. Agora, vamos para a mensagem. Eu vou ir a um texto e vou dividir em duas fases a leitura. Mas é debaixo dessa palavra que você já ouviu milhares de vezes, que de nós será retirado esse medo de tomar decisões que alteram o nosso futuro. Veja, nós somos tomados por dores do nosso tempo. Ansiedade, medo, frustrações, traumas.
Mas nós nunca falamos a verdade sobre as nossas dores. A gente dá nomes diferentes para problemas iguais. A gente não diz que está ansioso. A gente diz que está preocupado. A gente não assume que está ansioso. A gente só diz que as coisas vivem fugindo do nosso controle. A gente não diz que tem medo de decidir. A gente fala de maneira bonita: olha, eu não estou preparado ainda. Ou você diz: não, eu ainda estou no processo. Não chegou a hora. Então os problemas são normais, mas os nomes e as maneiras que falamos sobre é que mudam. Mas no fim nós temos medo mesmo. Medo das consequências, medo de não ser suficiente, medo de entrar em algo e não conseguir completar a missão. E no mesmo termo medo entra a ansiedade do que vai acontecer depois que eu dizer que vou. Sabe, o que acontece na minha vida depois que eu pular de cabeça debaixo de uma palavra que Deus me deu? O que acontece quando eu jogo tudo pro ar e digo: vou viver o que Deus tem para mim? Então eu tenho medo de decidir e tenho ansiedade por não controlar o dia de amanhã. Mas de fato isso é medo. Então hoje eu quero ler com você um texto de 1 Samuel, capítulo 17, verso de número 26 e logo em seguida 28. O contexto vou lhe explicar, mas o texto é importante. Diz: e Davi falou aos homens que estavam junto a ele, dizendo: o que será feito ao homem que matar esse filisteu? Davi está perguntando qual é a recompensa. Davi não é bobo, Davi é inteligente. O que será feito a quem matar esse filisteu? Ele está perguntando. Só que ele continua dizendo: e remover a vergonha de Israel. Não é só vencer um filisteu, é vencer o filisteu e remover a vergonha de Israel. Os valores de Davi não estão concentrados no interesse que basicamente homens comuns têm, mas no todo. Haverá uma recompensa, mas a vergonha de Israel também será tirada. E aí ele continua dizendo: pois quem é esse filisteu incircunciso para que grite desafio ao exército do Deus vivo? Fala para quem está perto de você: a sua perspectiva altera o teor da sua decisão. Aqui é a maneira que ele vê o gigante. Ele não usa a palavra gigante, ele chama de incircunciso. Ele está dizendo: é gigante para vocês, para mim é alguém que não tem aliança com Deus. Você pegou o que eu acabei de dizer? Para vocês é um gigante, para mim é só um que ousou demais em desafiar o exército do Deus vivo. E ele é um incircunciso. Irmão, entenda rapidamente, isso aqui muda a nossa vida. Quando você sabe como dar nome para os seus gigantes e para os seus desafios, a vitória se torna um processo comum de alcançar. Eu vou melhorar, eu vou falar novamente. Quando você sabe dar nome para os seus desafios e para os seus gigantes, a vitória se torna um processo comum de se alcançar. Porque você já sabe quem você é, e você sabe dar nome aos seus inimigos. Você está consciente daquilo que carrega, mas você também sabe o que falta naquele lado que te opõe. Você está comigo, amém? Mas só quero lembrar para você que Davi não é soldado. Davi não foi criado pelo exército. Davi nunca pegou uma espada na mão. Davi nunca lutou. Davi nunca fez nada disso. Nunca. Davi chegou na hora certa.
Já vou voltar ao contexto, vou ler o último versículo. E Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu quando ele falou aos homens: agora vai ficar ruim. E a ira de Eliabe acendeu-se contra Davi. E ele disse: por que descestes para cá? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas do seu pai? Interesse mentiroso. Ele não está preocupado com as ovelhas do pai. Ele está preocupado com a presença de Davi naquele lugar. Porque ele sabe que Davi não é um garoto comum. Ele estava dentro da casa quando Samuel ungiu ele para ser rei de Israel. Ele sabe que sobre Davi repousa o Espírito de Deus. Ele não está preocupado com as ovelhas. Na verdade, ele está irritado com a unção que Davi carrega. Um amém lá no final. Eu vou melhorar. As pessoas que te atacam por motivos mentirosos, elas não estão preocupadas com os motivos que dizem, mas com a unção que você carrega. O que as afeta não é as decisões que você toma, é o poder de Deus que há em você. A glória de Deus que há em você as cega, as incomoda, as desestabiliza. Só que ao desestabilizamento de alguém, ou a instabilidade de alguém, não pode roubar a segurança de Deus em você, não pode tirar a autoridade de Deus sobre você, a não ser que você transfira e deixe. E eu nem estou pregando ainda, é só palavra ainda lida. Eu vou continuar. E com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço teu orgulho. Conhece nada, rapaz. Quem é você para conhecer o coração de alguém, se a Bíblia diz que nem nós temos conhecimento completo? Mas é Eliabe dizendo: a inconveniência do teu coração, pois desceste para que pudesses ver a batalha. E Davi disse: o que eu fiz agora? Davi é maravilhoso. O que eu fiz agora? Eu só vim trazer comida para vocês, e esse gigante está humilhando vocês. Só que se vocês estão sendo humilhados, o Deus de Israel está sendo humilhado também. Alguém precisa fazer alguma coisa. Aleluia, eu vou dizer de novo: alguém precisa fazer alguma coisa. Alguém precisa assumir a responsabilidade. Alguém precisa se levantar no meio dessa batalha e envergonhar aqueles que envergonham o nome do Senhor. E ele se virou dele para outro e falou da mesma forma. E o povo lhe respondeu da forma anterior. E quando as palavras de que Davi falou foram ouvidas, eles a relataram diante de Saul e ele mandou buscá-lo. Aqui começa a saga da mensagem. Nós temos a mesma perspectiva e todos somos iguais. Em algum momento seremos colocados à prova. Em algum momento a nossa fé será testada. Em algum momento nós precisaremos tomar decisões que não são comuns. E vida extraordinária tem como elemento básico tomar decisões incomuns em cenários inapropriados. Só que eu preciso ser coerente com aquilo que prego, porque tenho a mesma perspectiva que vocês. Somos iguais. Todas as vezes que nos deparamos com os gigantes da nossa vida e precisamos nos posicionar e decidir, somos paralisados pelo nosso próprio reflexo no espelho. Nossa maior crise não é se Deus fará, é se Deus vai fazer a partir de quem somos, e o que somos não é bom. Nossa crise sempre não é o poder de Deus, mas a nossa incapacidade perante aquilo que Ele tem para a nossa vida.
E é por isso que a maioria das pessoas não ousam. Por isso que a maioria das pessoas não vão além, não avançam. Foram formatadas para ficar num lugar a vida inteira, viver a mesma vida que foi semeada pelos pais, pelos avós. Então estão ali, entende? Só que, entenda o que eu vou dizer agora. Você nunca será diferente da maioria se não vencer os gigantes que todo mundo corre. Você nunca vai experimentar aquilo que Deus tem na sua totalidade se não for ousado para enfrentar aquilo que Deus colocou na sua frente. E é para você alguns gigantes, sabe? Eu vou falar de uma maneira mais assim, ousada, mas alguns gigantes são sob medida para você. Não pegou, eu vou melhorar. Tem gigantes que não vai ser o seu amigo que vai derrubar. São gigantes que são feitos para você. São oportunidades de Deus para você. Não pegou, vou melhorar. Todo gigante que se levanta é uma oportunidade que Deus está dando para você derrubar esse gigante e evoluir para a próxima estação que Deus tem para a sua vida. Todo gigante carrega uma promoção para a sua vida. Agora só vive essa estação, só vive essa poderosa realidade se você tiver coragem para olhar para o gigante e não fugir dele. Se você tiver coragem para olhar para o gigante, sabendo que apesar de quem você é, Deus é poderoso para fazer através de você. Só vive o extraordinário quem tem coragem para olhar para aquilo que todo mundo corre e enfrentar de frente sem se acovardar. E por causa desses que gigantes caem todos os dias, e por causa de gigantes que caem, homens de Deus são levantados, mulheres de Deus começam a governar nas suas vidas, famílias são transformadas, casas são restauradas, porque alguém, ao invés de correr do gigante, decidiu olhar e dizer: eu vou para cima desse gigante, e no nome do Senhor Jesus eu quero declarar que você vai vencer os seus gigantes. Agora eu preciso ser coerente. Cada gigante é uma novidade. Cada novidade a gente se depara com uma ausência que nos falta. Sabe o que é a questão lógica? A lógica é o seguinte: nós já começamos num lugar onde não fomos treinados a acreditar que Deus pode fazer algo através de nós. Nossa crise existencial, ela é tamanha e ela é agravada por teologias mentirosas que tentam colocar a gente no lugar, na ausência daquilo que somos em Cristo, filhos dele. Temos uma visão apequenada sobre quem somos em Jesus. Não é sobre o nosso ego, esqueça ego. Todo mundo que vai chamar fé de ego, na verdade tem um problema de covardia dentro de si. O mundo é de fato dos corajosos, mas não daqueles que são autossuficientes, mas daqueles que creem que Deus pode fazer através de nós, apesar de nós. Você compreende o que eu acabei de dizer? Não é sobre autossuficiência, jamais. Se fosse sobre autossuficiência, perderíamos todas as nossas batalhas. Só que eu preciso lembrar você o histórico de Davi. Davi carrega sobre ele o Espírito de Deus. Não, eu vou melhorar. Você não está sozinho nessa terra. Sobre você repousa o Espírito de Deus. Você não entra sozinho em batalhas. Na sua frente Deus entra por você. Você nunca está no campo de batalha sozinho. Ele sempre entrará com você. E em batalhas que Ele te convida, você vence. Batalhas que você entra sem Ele, você perde. Agora não existe batalha nenhuma nessa terra que com Jesus você consegue perder. Nem se você for muito ruim e precário. Se Ele estiver com você, a vitória é garantida.
Eu vou ser melhor. Eu não quero que você entenda. Não há pesquisa que consiga ser maior do que o Espírito de Deus sobre você. Não há, não há ataque que seja mais poderoso do que a palavra que repousa sobre você. Não há gigante maior do que a palavra que você carrega. Essa é a parada. A questão nossa é a certeza do que somos em Jesus e se esse gigante é para nós. Nunca se meta com o gigante dos outros. Talvez você caia de bandeja na mão do inimigo. Só que era o que você entenda. Aquele gigante era do povo de Deus, era contra o povo de Deus. E aí Davi chega. Bom, Davi é um garoto, só que Davi não é um garoto nem de perto comum. Davi chega, olha para aquele gigante e diz: olha. Há uma fala muito clássica sobre Davi. Enquanto todo mundo morria de medo do tamanho do gigante, Davi via um alvo difícil demais de errar. Eu gosto muito dessa frase. É muito fácil acertar um gigante grande. Claro, fácil é acertar, difícil é derrubar. Só que eu preciso te mostrar como é que Davi encontra coragem. E aqui, isso aqui é fenomenal. Como é que um garoto encontra coragem para entrar no campo de batalha contra um gigante do tamanho de Golias, 2,90 metros de altura, 6 côvados. Ele era só um garoto. Como é que ele tem coragem? Eu vou te dizer como. A Bíblia diz que Davi se utiliza do seu passado para tomar a decisão que governaria o seu futuro. O que ele lembra? Eu já derrotei ursos, eu já derrotei leão, e o Senhor nunca me desamparou. Você vai ter que fazer melhor. Eu estou empolgado, por favor, vem comigo. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Eu sei que posso contra esse gigante, porque nenhuma batalha que eu lutei até aqui, Deus me abandonou. Deus foi presente comigo contra o leão, Deus foi presente comigo contra o urso, e não vai ser na hora desse gigante incircunciso que eu vou ser desamparado. Eu posso. Não. A palavra é: porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não há gigante grande o suficiente para me paralisar. Não há montanha alta que eu não possa escalar. Não há vale profundo que possa me sufocar, porque sei em quem tenho crido e sei que é maravilhoso. A sombra do Onipotente eu sei que eu posso descansar, mas também sei que vou passar pelo vale da sombra da morte e não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. O gigante se levanta, mas ele vai ter que cair. As ondas se levantam, mas elas serão aplacadas, porque maior é aquele que está comigo. Meu lindo, eu não sei se você está entendendo, mas eu estou colocando uma bomba dentro de você, e essa presença, esse poder de Deus em nós nos dá coragem para lutar contra o impossível, para se levantar contra tudo e contra todos. E quando eu digo tudo e todos, eu estou dizendo problemas, tentações, guerras, batalhas, e vencer com a autoridade que há no nome de Jesus. Aleluia. Continuamos. Eu vou dizer para você o que Davi é vida louca. Davi é um mito. Davi nunca pegou uma espada, nunca. E talvez isso irritou mais o exército de Israel do que os próprios filisteus, porque quem treinou a vida toda não vai entrar no campo de batalha. Quem achou que estava pronto, na verdade correu do gigante. Mas daquele que menos esperavam, daqueles que menos se esperava, uma resposta foi erguida.
Vocês não vão? Pois eu vou. Porque quando ninguém me viu, Deus guardou a minha vida. Porque quando ninguém sabia dos meus feitos, eu já estava vencendo leões no secreto, eu já estava vencendo ursos no secreto. Ninguém sabia do meu currículo, mas se perguntar para o Senhor, Ele vai dizer: através desse menino, leões caíram, ursos foram derrubados, e agora chegou a hora de Golias. E assim como eu fiz através dele, contra o urso, contra o leão, eu vou fazer através dele, para derrubar esse gigante e restaurar a vergonha de Israel. Eu vou fazer. Lembra que se você tem uma palavra, você tem tudo. Davi, tentaram colocar roupa de soldado nele, só que a preparação dele não era humana. O que ele carregava não era um currículo que dava para colocar na parede. O LinkedIn dele estava vazio. Mas o que ele tinha só estava sobre ele. O Espírito de Deus estava sobre ele. Quando ele entra no campo de batalha, ele não entra suscitando as suas memórias daquilo que fez quando ninguém viu, mas sobre aquilo que Deus é através dele. Você vem contra mim com espadas, lanças, escudos, mas eu vou contra você, no nome do Deus de Israel. Entenda, você não vence as suas batalhas por causa do teu talento. Você não vence as suas batalhas porque alguém indicou você para esse lugar. Você não vence por causa da sua qualidade. Você não vence por causa das suas habilidades. Você vence porque o Espírito de Deus está sobre você. O Espírito de Deus está sobre a sua casa. O Espírito de Deus está sobre a sua família. Então você não vence porque é o mais preparado. Você vence por causa da graça de Deus que está sobre você. Mas ao contrário de todos e contra a expectativa de muitos, por mais que você não pareça ser o mais preparado, você é mais preparado do que imagina. Porque o seu diferencial não é aquilo que os homens esperam, mas aquilo que você carrega dentro do seu coração. E se o Espírito de Deus está com você, não há mais nada, não há nada que lhe falte. Tudo que você tem já está com você. O Espírito de Deus lhe é suficiente, e não há batalha que você perde se o Espírito do Senhor estiver com você. Entenda. Agora, veja, Davi entra com uma pedra, 5 pedras de uma funda. Não faz sentido nenhum. E aqui é o que mora a realidade de todo o testemunho. Quando você conta, você não consegue encontrar o sentido. Você não consegue explicar de maneira lógica o que foi que Deus viu, o que foi que Deus viu. E aí eu preciso te lembrar que quando o gigante se levantou, você foi o único que teve coragem de pegar as pedras no rio e de ir contra aquilo que todo mundo correu. De fato, as batalhas que você vence, elas se tornam únicas quando você foi o único que creu contra o impossível e continuou lá perseverando. Sabe o que eu entendo? Depois dessa palavra você vai ficar perigoso. Você vai começar a olhar para gigantes e eles vão parecer pequenininho. Você vai começar a olhar para problemas que antes te assustavam e você não vai ter mais medo nenhum, porque o gigante que você derruba hoje é o histórico que você precisava para derrubar o gigante de amanhã. O milagre que você vive hoje é o histórico e o testemunho que você precisava para nunca mais fugir do campo de batalha, porque agora você sabe que Deus nunca te desampara, que Deus nunca te abandona. Para a guerra que Ele te convida, para o gigante que Ele deixa você ver, Ele será responsável para que tudo aconteça para a glória do nome dEle e você possa vencer. Então entenda, não tenha medo de se posicionar, não tenha medo de decidir, mesmo que isso lhe custe uma atenção desnecessária, porque inimigos novos vão aparecer quando você começar a crescer.
Inimigos que não te olhavam vão começar a te olhar quando o gigante cair. Pessoas que não te atacavam vão te atacar agora, porque antes você estava escondido, agora um gigante caiu por causa que Deus usou você. Então entenda, não me leve a mal, mas essa é uma realidade. Crescer atrai inimigos, só que inimigos são parte do crescimento. Viver os planos de Deus atrai o olhar dos inimigos, mas eles serão envergonhados. Da mesma maneira que o gigante caiu, aqueles que se levantarem também cairão, porque você não está lutando a sua batalha, você está lutando a batalha que Deus colocou para você. Você não está vencendo um gigante qualquer, você está vencendo o gigante que Deus colocou para você. E lembre-se, todo gigante carrega uma promoção divina sobre a sua vida. Enquanto ele está gritando no campo de batalha, te assusta, mas na hora que ele cair, o teu testemunho mais extraordinário vai começar. Olha, bom, dá para terminar. Dá para terminar. É porque enquanto a gente está aqui falando, deve ter algum gigante chamando por você. Deve ter alguém dizendo: ei, é contigo, filho, fugiu a vida toda. Ele nem sabe, mas você está saindo dessa palavra tomado pela glória de Deus. E aquilo que